Olá pessoal, então vamos nessa, para mais uma Dicas de Estudo Detran. O tema escolhido hoje é a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É um assunto polêmico, nós tivemos alteração com o advento da redação da Lei 3.281/2016. Essas alterações elas entraram em vigor, propriamente dito, a partir de 2017, tá? Então nós vamos ver aqui o 261, as mudanças e os seus 11 parágrafos. Bom, artigo 261, o que ele estabelece? A penalidade de suspensão do direito de dirigir. Bom, primeiro, o que é uma penalidade? É uma sanção imposta por uma autoridade de trânsito, tá? Então, é uma penalidade, uma sanção imposta por uma autoridade. No caso em tela, é a suspensão. Essa suspensão, ela dar-se-á de duas maneiras nos termos do artigo 261 como regra, mas nós temos as exceções, tá? Tem lá o caso toxicológico, tem a suspensão por crime, mas vamos falar do 261 no primeiro momento, que é o nosso objeto aqui. Primeiro caso, ó, você vai ver que tem um caso, tem o segundo caso. Primeiro caso. Pessoal, cuidado aqui, ó, que é muito comum as pessoas... tem que ser 21 pontos. Não é, inclusive isso já foi perguntado em prova, são 20 pontos, tá? Então, primeiro caso. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos num período de 12 meses, conforme a pontuação descrita lá no artigo 259. Então, ó, como é que começa a contar isso? Começa a contar a partir do cometimento da primeira infração. Por exemplo, hoje é dia 2 de agosto de 2018. Alguém tivesse 0 pontos na carteira, ou seja, não tem nenhum ponto, viesse a cometer uma infração hoje, esse prazo aqui ia começar a contar, esses 12 meses, eles iam começar a contar a partir de hoje. Então ele cometeu, por exemplo, uma infração do artigo 167, que é cinto de segurança, grave. Então esse cara tem agora 5 pontos no prontuário. Ele não pode, até dia 2 de agosto de 2019, acumular 20, porque se ele acumular 20, ele passa pela suspensão, tá? Então são 20 pontos, período de 12 meses, sempre a contar da data do cometimento da primeira infração. Então é assim que funciona. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, qual é o segundo caso? Por uma transgressão à norma, em que o código prevê de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Como assim? Alguns dispositivos infracionais, eles prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir independentemente da somatória de pontos, tá? Algumas, não são todas, algumas infrações de natureza gravíssima, elas vão ensejar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Posso utilizar aqui várias. Vou utilizar aqui o artigo 175. Utilizar-se veículo para em via pública para demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem com frenagem, deslizamento ou arrastamento de pneus. Se você for olhar, é uma infração de natureza gravíssima. Penalidade de multa e a suspensão do direito de dirigir, tá? Você viu lá que na infração no artigo 175 é de natureza gravíssima. Se é de natureza gravíssima, nos termos do artigo 259, são 7 pontos no prontuário. Mas esse é um exemplo de que uma única transgressão vai ensejar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Uma única infração, tá? Então é esse caso aqui. Algumas infrações prevêem de forma específica, tá? Então é esse caso aqui. Bom, no que isso implica, pessoal? Quais foram as mudanças além desses casos aqui, ó? Quais foram as mudanças? Esses aqui, ó. Esses casos, atenção especial. O artigo 261 na íntegra, tá? Mas esses dois casos aqui, ó. Por que esses dois casos? Porque eles vão trazer os prazos. Eles vão trazer os prazos. Sempre que aparece prazo, é assunto polêmico, pergunta, foi alterado. Questão de prova anterior você vai desconsiderar. Você só vai fazer questão envolvendo a penalidade de suspensão do direito de dirigir a partir do ano de 2017. Porque o que você fizer anterior a isso está desatualizado, ok? Então, ó, parágrafo 1º vai trazer os prazos. Quais são os prazos para aplicação dessa penalidade? No caso aqui, ó, do inciso 1, de 6 meses a 1 ano. Qual que é o inciso 1? Vou dar uma melhoradinha aqui, pronto. Então, ó, no caso do inciso 1. O caso do inciso 1 é esse caso aqui, ó. Sempre que ele vier atingir a contagem de
20 pontos em 12 meses. Então, o prazo mínimo dele, qual que é? O prazo mínimo é de 6 meses, vai variar até 1 ano. Então, acumulou 20 pontos, tomou 5 infrações de 4 pontos, acumulou 20, acumulou. Qual que é o prazo mínimo? 6 meses, então é mínimo de 6 meses sem carteira. Bom, máximo de 1 ano. Bom, e a outra situação, qual que é a outra situação? Essa daqui, ó, no caso de reincidência no período de 12 meses, você vai ver que vai exasperar o prazo. Qual que é o prazo agora? No caso de reincidência no período de 12 meses, você vai ver que a suspensão agora, que era de 6 meses a 1 ano, agora ela é de 8 meses a 2 anos. Então ela variou, tá? Agora, vamos para o caso 2, que é esse aqui, ó. Esse paralelo aqui, nós temos um paralelo até, esse caso aqui, ó. Por uma transgressão à norma, no caso do inciso 2 do caput. A pena mínima é de 2 meses, chegando ao máximo de 8. Então, aquele exemplo que eu dei, agora há pouco eu falei aqui do artigo 175. Então, eu falei, pessoal, tem o caso do artigo 175, que vai ensejar a penalidade de suspensão. Tem fator multiplicador, gravíssima autossuspensiva, uma transgressão à norma. Então, qual é o prazo mínimo dele de suspensão? 2 e o máximo de 8. A autoridade competente que determina se é 2, se é 3, se é 6, se é 8, tá? Agora, olha só, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. O que é isso aqui, pessoal? Exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. O que é isso? Alguns dispositivos no código, eles têm arraigado a si o prazo, o lapso, tá? Já tem 3 artigos no código, só 3. O 165, que é dirigir sob a influência de álcool, o 165A, que é um pleonasmo, que é um derivado do artigo 165, mas a recusa já tem previsão legal desde 2008, lá no parágrafo 3º do artigo 277, e o artigo 253A, com o advento da redação da Lei 13.281. E o que eles têm em comum? Nos 3 casos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir é um período de 12 meses. Então, tirando esses casos, que é o que ele está dizendo aqui, ó, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. Então, essas exceções. Agora, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, por exemplo, o cara cometeu uma infração do artigo 175 e no intervalo inferior a 12 meses, ele comete uma nova infração. Vou usar esse aqui como exemplo, tá? Várias outras, ou uma outra transgressão à norma. O que vai acontecer? O prazo dele agora de suspensão mínimo de 8, máximo de 18. Veja que era de 2 até 8, agora é de 8 a 18 meses. Respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. O que significa isso? O inciso 2 do artigo 263. O artigo 263 também é uma penalidade, só que de outro assunto. É a penalidade de cassação do documento de habilitação. Como regra, esta dar-se-á quando? Quando o suspenso de direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Bem, o que ele falou aqui, ó? No caso do inciso 2 do artigo 263, o que significa isso? Alguns artigos, pessoal, se você olhar o inciso 2, ele vai falar assim, ó, o caput fala da cassação, inciso 2. No caso de reincidência no período de 12 meses, do inciso 3 do artigo 162, 163, 164 e 165, e também os artigos 173, 174 e 175. No caso desses artigos, se o camarada for reincidente no período de 12 meses, aplica-se em dobro a sanção, que era de 12, agora ele vai ficar 24 meses. Seria como se fosse aí uma espécie de cassação, tá? Então ele também tira esse caso aqui. Ele também fala, ó, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Ou seja, ele estabelece que o inciso 2 do artigo 263 remanesce sobre essas sanções, tá? Então é isso. Agora, vamos ver o parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente. Imediatamente o quê? Após cumprida a penalidade e, claro, o curso de reciclagem, tá? Qual é o problema aqui de não fazer o curso de reciclagem? Se eu for pego dirigindo, eu vou passar por uma cassação? Não. Só que eu não consigo mudar, não consigo adicionar, não consigo pegar a segunda via, não consigo fazer nada. Inclusive, isso está escrito lá na 723 de 2017.
Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos para fim de contagem subsequente, para cômputo subsequente. O que significa isso? Eu dei o exemplo de hoje lá no parágrafo anterior. Eu falei assim, olha, hoje, dia 2 de agosto, o cara cometeu uma infração. Essa infração, ela vai ficar no prontuário dele até dia 2 de agosto para fim de suspensão de 2019, tá? Se ele passar por uma suspensão antes, olha o que isso aqui está dizendo, que essa suspensão, ela elimina os pontos para fim de contagem subsequente. Esses pontos, eles não vão fazer mais, eles não vão contar mais para fim de contagem subsequente, tá? Então, ó, fez a suspensão, entre aspas, vamos chamar aqui no popular, é como se ficasse zerado, ok? Então é isso. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado nas categorias C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir 14 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Falei para vocês em outro momento, toda vez que eu observar isso aqui, ó, conforme regulamentação do CONTRAN, sempre vai ter o que mesmo? Sempre vai ter uma... Vamos arrumar um espacinho aqui. Sempre vai ter uma resolução. No caso, é a 723, que eu já falei para você estudar, de 2017. Então, ela estabelece que acumulou 14 pontos, de 14. O cara que tiver até 19 pontos, segundo a 723, mas a gente não vai entrar no mérito, porque eu estou usando aqui a redação da lei, ele pode utilizar desse benefício, desde que ele seja categoria C, D ou E. Então, na prática, esse cara para passar pela suspensão, ele precisa acumular em 1 ano 34 pontos, tá? Além dos 20 mais esses 14. Então, é essa a situação aqui. Agora, parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto lá no parágrafo 5º, o condutor terá eliminado os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fim de contagem subsequente, como nós já vimos. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º, que é esse aqui dos 14 pontos, não poderá fazer uma nova opção no período de 12 meses. Então, acumulou os 14, senão fica fácil, né? O cara não ia passar pela suspensão nunca. Então, ele só pode depois do período de 12 meses, tá? Parágrafo 8º. A pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem o seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante na forma em que dispõe o CONTRAN, tá? Então, tem essa também. Agora, parágrafo 9º. Isso aqui também é legal, pessoal, ó. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade que trata esse artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Olha o que a legislação está dizendo. A legislação está dizendo o seguinte: se o camarada foi notificado, vai tomar um chazinho com bolacha lá no Detran, a entregar a carteira dele e passar pela penalidade. Se ele não for, se ele for surpreendido dirigindo, olha o que vai acontecer. Ó. Se ele for surpreendido dirigindo, olha o que vai acontecer. Ele incorre na infração do artigo 162, inciso 2, que está aqui para vocês, ó. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou a tal da ACC, cassado ou com suspensão, qualquer dos dois casos. É uma infração de natureza gravíssima, penalidade multa, se é gravíssima são 7 pontos. O fator multiplicador aqui é vezes 3, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, recolhimento do documento de habilitação. Então, ó, se ele for notificado, não entregar, for flagrado, surpreendido dirigindo, incorre na infração do inciso 2 do artigo 162, tá? Já volta para casa sem documento de habilitação. Bom, parágrafo 10. Pessoal, ó, o processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2 do caput desse artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa, tá? Então, o que a legislação está dizendo? Que incorre na infração? Sim. Vou recorrer? Vou usar as prerrogativas que eu tenho? Sim. Só que concomitantemente, em que pese eu esteja fazendo isso, será instaurado um processo de suspensão, tá? E aí,
O parágrafo 11 estabelece que o CONTRAN regulamentará as disposições desse artigo. Aonde que ele regulamenta mesmo? Aonde? Lembra-se, resolução 723, ô louco, resolução 723, resolução CONTRAN 723 de 2017. Então, essas disposições aqui são regulamentadas por meio de uma resolução. Qual é a resolução? 723 de 2017, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima!